Hoje eu vou mostrar para vocês uma planta que nós acabamos de aprovar. E eu vou fazer uma coisa diferente. Eu não vou falar de metragem, nem de custos, muito menos de modismo. Porque, sinceramente, o que importa hoje para nós é funcionalidade e bem-estar. Uma pergunta que eu sempre faço após finalizar um projeto é: será que essa casa vai funcionar bem daqui 5, 10, 20 anos? Presta atenção. Essa não é uma planta conceitual, ela não foi tirada da internet, ela não foi criada por IA, só foi aumentado o nível de qualidade visual para melhorar a experiência de vocês nesse vídeo. É um projeto real, para uma residência real, com número e endereço, que vai ser construída na cidade de São Carlos, São Paulo. Desenvolvida por uma família real, com orçamento real, com problemas reais, com limitações reais, e esses problemas eles precisam ser resolvidos antes da obra começar. E eu acredito que existem pelo menos 10 decisões aqui dentro dessa planta que todo mundo que vai construir deveria considerar. Algumas aumentam privacidade, outras reduzem desperdício, outras aumentam conforto, funcionalidade, praticidade, e muitas delas vão passar desapercebidas quando você olhar a planta inteira pela primeira vez. Mas depois de alguns anos morando na casa, vai fazer toda a diferença. Porque uma fachada, ela impressiona durante uns 20 segundos. Agora, uma planta que funciona, ela traz bem-estar para a família o resto da vida. Os melhores projetos são aqueles que resolvem os problemas antes deles acontecerem. Eu vou abrir essa planta, nós vamos conversar sobre ela do início ao fim. Eu vou mostrar o raciocínio, vou explicar os motivos, vou falar das decisões e principalmente explicar porque cada uma delas existe, que é um sobrado de 260 metros quadrados, e as 10 decisões que estão ocultas dentro dele. Fica comigo. Eu vou começar por uma decisão que parece muito simples, mas eu considero uma das decisões mais inteligentes dessa planta, e é nesse ambiente aqui. À primeira vista pode parecer apenas um escritório, e hoje é exatamente o que ele é, mas eu gosto de pensar alguns passos à frente, porque a vida muda, os filhos crescem, os pais adoecem, as necessidades da casa mudam totalmente. E uma casa boa, ela precisa acompanhar essas mudanças. Por isso que eu não projetei apenas um escritório. Eu projetei um ambiente totalmente flexível. Presta bastante atenção. Ele possui um banheiro privativo com porta mimetizada. Ele possui um acesso interno para melhorar o conforto e facilitar o acesso. E ele possui um acesso totalmente independente por fora. Porque se o morador vai receber algum cliente, não precisa interferir no funcionamento da casa, não precisa tirar a privacidade da casa. Olha para vocês verem, são 3 soluções dentro de uma só. Isso significa que amanhã ele pode se transformar num quarto de hóspedes, numa suíte para um familiar idoso, num consultório, em um ambiente de atendimento profissional, ou até mesmo uma suíte completa para um parente com dificuldade motora, sem reforma, sem improviso, sem custo adicional e sem quebra-quebra. Essa é uma diferença entre uma casa que é só pensada para o presente e outra que enxerga os problemas e mudanças do futuro. Porque projetar não é só resolver os problemas de hoje, é antecipar os problemas que possam acontecer. Vamos para o segundo ponto? Eu acho que esse daqui é o que vai gerar mais discordância, porque ela vai contra uma tendência muito forte no mercado hoje em dia. E essa decisão está aqui dentro dessa cozinha gourmet, porque hoje virou uma moda fazer 2 cozinhas. Você faz uma cozinha para o uso rotineiro, normal da casa, faz uma cópia e faz uma cozinha gourmet, muitas vezes até maior. Então a gente tem 2 ambientes grandes que tem o maior custo da obra. Uma cozinha custa 8 vezes o valor de um quarto, pensando no custo por metro quadrado. É muita coisa. Tem bancada, tem metais, tem revestimentos, tem acabamento. Então nós fizemos uma pergunta: por que não fazer uma cozinha só, bem espaçosa, excelente, ao invés de 2 cozinhas grandes com um valor altíssimo por metro quadrado? Por isso a decisão foi investir num único ambiente. Uma cozinha gourmet ampla, funcional, linda, espaçosa, preparada para o dia a dia e também para receber os amigos. Porque existe um detalhe: integração não significa você perder privacidade. Muita gente confunde essas 2 coisas. Então nós criamos aqui essa porta de correr bem ampla, ela vai até a viga superior, que
Quando o cliente estiver recebendo visitas, ela fica fechada. Quando eles estiverem em casa, vida normal, ela fica totalmente aberta e escondida. Porque a arquitetura não é escolher entre integrar e separar, é aliar as duas coisas, dependendo do momento, dependendo da rotina, dependendo do dia. E a liberdade de escolha, ela sempre gera uma decisão melhor. Vamos aproveitar que a gente já está aqui e eu vou mostrar a terceira decisão que eu gosto muito. E ela fica aqui nessa lavanderia. Essa porta aqui, muita gente nem percebe que ela existe. Isso foi de propósito, tá? É uma porta mimetizada. Nessa parede aqui, existe um painel ripado e ela é continuação desse painel, porque existe uma diferença grande entre integrar dois ambientes e tornar um deles protagonista. A lavanderia não é protagonista, mas ela é muito importante, é um ambiente funcional e ela é usada praticamente todos os dias. Mas convenhamos, né, gente? Máquina de lavar, roupa, vassoura, rodo, produto de limpeza, bancada, tanque, nada disso precisa estragar o visual da cozinha, né? Então, ao invés de esconder a lavanderia lá no canto do terreno, separado, dificultando o acesso, ou criar um ambiente distante, desconectado, nós mantivemos a funcionalidade e eliminamos a poluição visual. Só isso. O resultado é uma cozinha mais minimalista, elegante, ampla, mas com excelente acesso à lavanderia. E a lavanderia, além de ter esse acesso por dentro da cozinha, ela também tem um acesso externo que dá para esse corredor aqui, onde vai ser colocado as roupas para secar nos dias de sol, e também dá acesso para a área de lazer quando necessário. E as melhores soluções de um projeto são aquelas que raramente as pessoas percebem, porque quando a solução é boa, ela chama atenção, ela aparece naturalmente. Agora nós vamos falar de um ponto que é muito importante. Faz toda a diferença no funcionamento dessa casa. Provavelmente é a menos percebida. Sabe como que eu começo a desenhar uma planta? Eu não começo pelos ambientes, eu começo pelos caminhos. Tem uma verdade que pouca gente fala. Sabia que a gente fica dentro de uma casa muito mais tempo entre ambientes do que dentro deles? E é por isso que muitas plantas geralmente falham. As pessoas, os arquitetos, os engenheiros focam muito dentro do ambiente. Os quartos são grandes, a cozinha impressiona, a fachada é linda, mas a circulação é péssima. Os fluxos são ruins, os percursos são ruins, tem pouco espaço, e isso gera um desconforto todo santo dia. O convidado, ele invade a área íntima. Quem está na piscina, atravessando dentro da sala. Quem está cozinhando, fica cruzando o tempo todo com todo mundo, um trombando no outro, o caos. Tudo funciona, mas nada funciona bem. Por isso que eu gosto de pensar primeiro nos movimentos. Quem que geralmente chega nessa casa? Qual que é a frequência? Quem que trabalha? Quem recebe as visitas? Quem usa mais a área gourmet? Quem pode acessar os quartos? Quando os fluxos são bem resolvidos, tudo parece natural. Então, quando você entra dentro dessa casa, você percebe que existe um fluxo natural de circulação, pensado desde o início. Olha o espaço que a gente tem de circulação dentro dessa cozinha, os acessos, tudo isso, gente, não é aleatório. Projeto bom é aquele que se pensa nos mínimos detalhes. Vamos para o quinto item? Ah, mas antes disso, eu vou te passar uma informação que eu esqueci de dar no início do vídeo, muita gente vai perguntar. Quais são as dimensões desse terreno? Esse é um terreno de 12 de largura por 25 de comprimento. Existe uma pequena diferença em um dos lados do terreno, ele não é totalmente simétrico, mas na média, 12 por 25, beleza? Agora vamos para a área de lazer, porque existe uma cena que se repete em todas as casas. A piscina está cheia, as crianças estão brincando, os convidados estão usando a área gourmet, e de repente, metade dessas pessoas estão entrando para dentro da casa, passando pela sala, pela cozinha, usando o lavabo social, tudo molhado, tudo sujo, porque faltou um simples ambiente de apoio, e ele é o vestiário. Nós resolvemos esse problema já no início do projeto, só que nós não construímos um vestiário qualquer. Se você perceber, esse é um vestiário totalmente separado. A gente tem aqui um lavabo, a pessoa que quer só lavar a mão, ela vem, tem o acesso direto ao lavabo. A gente tem aqui do lado esquerdo os sanitários e do lado direito o banho. Eu gosto muito dessa solução porque ela resolve vários problemas ao mesmo tempo. Melhora a organização, melhora a higiene e melhora a experiência em quem está usando a área de lazer. E isso permite que mais pessoas utilizem esse ambiente ao mesmo tempo. Você ganha capacidade. Isso é extremamente útil num dia de festa, num dia que tem muitos familiares juntos ao mesmo tempo.
Esse é o tipo de decisão que não aparece na fachada, não aparece no Pinterest, não aparece no Instagram, mas faz uma diferença enorme na vida real. E é exatamente para isso que um bom projeto serve. Agora nós vamos falar dessa escada aqui. E eu tenho certeza que isso vai gerar muita discordância, porque eu não quis transformar a escada na estrela da casa. Para mim, ela é um simples ambiente necessário para acessar o pavimento superior. Só isso. E isso foi uma decisão consciente e de acordo dos meus clientes. Porque hoje existe uma tendência muito grande de transformar escadas em elementos monumentais, esculturais, instagramáveis. As escadas, elas se transformam no elemento principal da casa. E eu não tenho nada contra isso, tá, gente? Cada um faz o que quer dentro da sua casa. Mas nesse projeto eu não queria isso. Eu queria que os ambientes fossem os protagonistas. E além do mais, vocês têm alguma noção do preço de uma escada? Uma escada igual essa daqui desse projeto, simples, completa, com concreto, ferragem, revestimento, elétrica, guarda-corpo, corrimão, é no mínimo 50 mil reais. Imagina uma escada monumental. Não preciso nem falar, né? Vou ficar até quieto. E outra coisa, escada ocupa muito espaço útil da residência. Ela atrapalha. Toda a escada interfere na planta. Então a pergunta que eu faço é, ela está agregando valor no projeto? Ou ela está só chamando atenção? Por isso, eu posicionei a escada num lugar estratégico, onde ela não atrapalha a circulação, mas ela também não dificulta o acesso a um ambiente superior. Ela não está dividindo ambiente, ela não está bloqueando passagem, ela não está comprometendo os fluxos. Presta atenção numa coisa, nem tudo numa casa precisa chamar atenção. Algumas coisas só precisam funcionar bem. E esse é o exemplo da escada. Agora nós vamos para o pavimento superior, para o item 7. Eu acho que é o 7, né? Até perdi a conta. Agora, essa decisão que eu vou mostrar aqui, muita gente vai achar que é desperdício de área, mas eu discordo completamente. Eu estou falando dessa pequena copa íntima, porque esse ambiente, ele nasceu observando a rotina da família. Imagina uma situação comum, são 10 horas da noite. Você está ali com a família, assistindo TV na sala íntima, ou no quarto, ou trabalhando, e resolve tomar uma água, fazer um café, fazer um chá, fazer um lanche rápido. Na maioria das vezes você precisa descer a escada, atravessar a sala de estar, atravessar a sala de jantar, até chegar na cozinha. E depois fazer todo o caminho de volta. Pode parecer pouco, mas você vai fazer isso todo dia, durante anos. Não é pouco não. Então eu prefiro resolver os problemas já no projeto. Por isso que a gente criou essa pequena área de apoio. Ela tem bancada, ela tem marcenaria, ela tem cuba, ela tem um espaço para cafeteira, ela tem um espaço para frigobar. Aqui você pode colocar um bebedouro. E aqui tem uma logística muito importante. E a arquitetura não é feita só para resolver grandes problemas, mas também para ajudar em pequenos atritos do dia a dia. E é por isso que eu gosto tanto dessa solução. Pouca gente elogia no dia a dia, mas o morador vai agradecer por décadas. Agora vamos para um outro ponto que segue a mesma filosofia de flexibilidade. E ela está aqui na sala íntima. Hoje esse ambiente ele funciona como uma sala de estar, uma sala de descanso, com TV. Você pode usar ele para leitura, convivência familiar. Mas observe um detalhe importante. Ele possui um banheiro privativo completo. E esse banheiro ele também fica mimetizado aqui nesse painel. Ele não aparece. Isso abre uma possibilidade muito importante no futuro. Ele pode se transformar numa nova suíte. Você já percebeu? Essa casa oficialmente ela tem 2 suítes. A da criança e a do casal. Só que ela já tem a terceira suíte lá embaixo, de apoio, no escritório. E a quarta suíte, que pode ser a sala íntima de TV. Olha para você ver como flexibilidade é tudo. Você acha que isso não ganha valor dentro de uma casa? E isso tudo, sem reforma estrutural, sem improvisação, sem adaptações mirabolantes. É só colocar no projeto. E eu gosto muito desse tipo de solução. Eu sempre procuro colocar isso nos meus projetos, porque eu vejo plantas todo dia, eu construo casas que os projetos não são meus, e eu vejo uma falha muito grande no poder de adaptação dessas casas. A casa ela nasce perfeita para aquela família específica, naquele momento específico. Ela não acompanha as mudanças. Aqui a lógica foi totalmente contrária. A gente criou ambientes que eles podem desempenhar funções diferentes no futuro, porque projetar não é só criar espaço, é criar possibilidades. Vamos para a 9ª decisão. E essa daqui não aparece em lugar nenhum, mas faz uma diferença grande na vida da família. Envolve manutenção, logística, mas eu vou desenhar para vocês entenderem. Aqui eu projetei a área técnica da caixa d'água
nesse ambiente aqui. Em cima desses banheiros ele pega um pouquinho do closet, facilita toda a parte de encanamento, mas o principal não é isso. A gente criou uma área lá na cobertura enorme, grande, e tem um objetivo. E essa área, ela é muitas vezes subestimada dentro de uma casa. Todo mundo, na hora que vai fazer projeto, só pensa numa coisa: sala, cozinha, quarto, área gourmet, piscina. Mas pouca gente pensa: onde você vai guardar os materiais de reposição da sua obra? Sobra muita coisa. Sobra piso, sobra tinta, sobra massa. Você vai guardar dentro do depósito pequeno? Não cabe. Vai ficar jogado no quintal, vai ficar escondido numa lona em algum corredor, vai matar a casa. Então a gente já cria um espaço grande, dimensionado para essa carga, que fica lá em cima na cobertura. Além disso, esse espaço ele facilita demais a organização daquele ambiente técnico, porque ali vai caixa d'água, registro, boiler, pressurizador, encanamento, barrilete. Se você faz uma coisa espremidinha ali, você vai precisar fazer uma manutenção, alguma coisa é péssimo. Então eu prefiro resolver isso desde o início, no projeto. E esse ambiente, ele fica espetacular para a técnica, que é o que ele é feito, né? Para a parte principalmente de hidráulica, e vira um excelente local de armazenamento. Tudo organizado, acessível. O próximo é sobre a acessibilidade desse ambiente, tá? Deixar um spoiler aqui. E esse ambiente, ele tem em toda casa. Você não consegue sumir com ele por mágica, mas você tem que pensar ele como uma área útil. E o quanto antes você aceitar isso, melhor vai ser sua planta. E eu quero finalizar com a solução mais simples desse projeto, só que de grande importância. Ele também não é um ambiente, não está desenhado aqui, mas eu vou mostrar para vocês aqui, rabiscando. Aqui nesse cantinho aqui, nós criamos uma escada metálica de acesso à cobertura. Você parou para perceber que em mais de 90% das casas, todas as vezes que você vai ter que acessar a cobertura, ou da caixa d'água, ou das telhas, ou para verificar uma placa, para fazer uma limpeza, caótico, você tem que colocar aquelas escadas gigantes. É perigoso, falta segurança, não tem acessibilidade nenhuma. Estou falando mentira? E toda casa, ela precisa de manutenção. Não é se, é quando. Lá você tem caixa d'água, condensadora de ar-condicionado, calha, placa solar, telhas, equipamentos, inspeções, tudo isso exige acesso. Então nós resolvemos esse problema antes dele acontecer, de maneira prática, segura e planejada. Tem cálculo aí também, hein? É uma solução que ninguém comenta quando vai visitar a casa, mas toda vez que precisar de manutenção, os moradores vão me agradecer. E é um item que vai ser usado para a vida inteira. E sinceramente, com a minha experiência, são exatamente essas decisões inteligentes que separam um projeto comum de um projeto inteligente e funcional. Agora, preste atenção numa coisa importante. Se você reparar, nenhuma decisão que eu falei hoje tem a ver com luxo. Você percebeu? Não tem relação com mármore, com automação, nem com acabamento caro. São itens de raciocínio lógico. São decisões de projeto que vão aumentar o bem-estar da família sem investimento algum. E isso revela uma verdade que eu aprendi durante muitos anos, projetando e executando casas de alto padrão. As melhores casas não necessariamente são as mais caras, mas as mais coerentes. Porque uma casa inteligente, ela não nasce da escolha do porcelanato. Ela nasce quando a gente toma as decisões certas no início do projeto. Na elaboração da planta, antes da fundação, antes da alvenaria, antes da estrutura. É aqui que o conforto começa, é aqui que a funcionalidade começa, e é aqui que a valorização começa. E é exatamente por isso que eu adoro analisar a planta. As minhas e as dos outros também. Porque quando a obra fica pronta, acabou, você perdeu a oportunidade. Você teve a oportunidade, mas você jogou fora. Mas na planta, tudo pode ser discutido, tudo pode ser melhorado, tudo ainda pode ser pensado, sem retrabalho, sem custo adicional. E talvez a maior lição desse vídeo seja isso. É um conjunto de decisões entre o profissional e os moradores. Cada decisão dessa vai ter consequências por décadas, algumas boas, outras ruins. Por isso que eu sempre bato na tecla. Fachada bonita chama a atenção, mas as plantas inteligentes transformam a sensação, a experiência de morar. Agora eu quero saber sua opinião. Qual dessas 10 decisões você colocaria na sua casa se você fosse construir amanhã? Qual delas você não conhecia ou que você não percebeu quando eu te mostrei a planta a primeira vez?
Comenta aqui embaixo, pessoal, porque eu leio todos os comentários e tento responder praticamente todos. Se você gosta desse conteúdo, te agregou valor, inscreve no meu canal, porque aqui a gente vai falar de tudo, de custo, de funcionalidade, de projeto, de execução, de erro, sem enrolação.